Então, qual que é o próximo passo agora, professor Léo? Então a gente vai pegar alguns exemplos, né, para a gente colocar bem didaticamente, para que a gente vai pegar um nível fundamental, que o Jacques colocou aqui, fundamental, médio e superior. Então a gente vai pegar esses exemplos para que cada um, né, cada servidor que esteja acompanhando ali se encaixe dentro da sua realidade e também que possa entender de forma correta os exemplos que a gente vai colocar. Então a gente vai começar pegando lá, vamos pegar ali, o Jacques colocou lá, servente escolar. Então, que vai ser agente de manutenção, né, agora com o plano de cargos, mas ali ainda hoje é o servente escolar. Então a gente vai pegar um servente escolar ali sem o plano de cargos como que é hoje. Então, a data de admissão, 2011, março de 2011. Então, como o Luiz explicou ali, a descrição e os vencimentos, as referências de vencimento. Então, o salário hoje ali 200 horas, como o Luiz colocou também anteriormente, 200 horas que vale a 8 horas diárias. Então, é aquele servidor que tem a carga horária de 8 horas diárias, né? Então, o 200 horas ali está explicado. O salário ali, base hoje para essa categoria é 1.115,88, né, que eu coloquei ali. E também tem o complemento para chegar no salário mínimo. O complemento hoje é o 186,12 para chegar lá no 1.302, que é o salário mínimo hoje. Ah, mas o salário mínimo agora é 1.320. Essa é uma segunda parte que vai ser mais para frente, né? Então o salário mínimo vai aumentar a partir agora do mês de maio. Então a gente está colocando as situações que acontecem hoje. Então, como o Luiz explicou lá na referência, onde que eu vou achar? Então ali para essa servidora, tá lá o 15% de biênio, então ela tem 15%. Como o Luiz colocou, não é questão de tempo de serviço, né? É a referência de biênio. Por quê? Porque 2021 o biênio ficou congelado, a pessoa se afastou, né, pelo INSS, ficou 3 anos afastado, 2 anos afastado, tudo isso vai mudar na sua referência de biênio. Então, mas eu tenho 20 anos de casa e ali tá aparecendo, não tá aparecendo a referência correta. Então, se atenha à porcentagem do biênio na referência. Então, esse servidor ele tem ali 15% da referência do biênio, somando todos esses valores, ele tem um salário hoje de 1.469,38. Hoje é o valor que ele pega, né, somando o salário base, o biênio e o complemento. Então, esse é o salário que ele pega. Esquecendo insalubridade, quem tem insalubridade, que tem gratificação de merendeira ou auxiliar de merendeira, esse é o salário que ele pega, somando esses 3 itens que a gente colocou ali, tá? Então, a gente vai fazer uma comparação como que vai ficar com o plano, né? Então, esse mesmo servidor, né, professor Eliel, nós vamos mostrar agora como é que ele vai ficar com o plano. Então, percebam que todas aquelas descrições que tinham na tabela anterior, elas vão sumir e vão estar todas unidas numa só, salário base. Então, o salário base dele, para referência 200 horas, vai ser 1.565. Então, coloque a próxima tabela ali, Jackson, só para a gente poder comparar com o outro. Isso, comparativa, né? Então, acho que... não, já carregou, é que aqui o nosso está com um pouquinho de delay. Então, lá, o comparativo é o seguinte. Então, esse servidor que lá atrás, sem o plano, é a primeira tabelinha aqui do lado esquerdo, né? Você que está olhando ali do lado esquerdo, é a tabela mais completinha. Então, esse é sem o plano hoje. Então, ele tem o salário, tem a gratificação de BN, mais o complemento do salário mínimo. Esse servidor, em especial, de nível médio. Com o plano, some toda aquela gratificação de BN e complemento, porque ela vai se somar ao novo salário, e o novo salário dele vai para 1.565. Mas Luiz, o meu era 1.469,38 o total, e agora foi para 1.565. Por quê? Porque tem o reenquadramento conforme BN. Percebam que a gratificação de BN dele é 15%. Então, lá na tabela do plano de cargos, a gente vai jogar o novo salário dele na coluna do biênio, 15%. Então coloca lá, Jacques, para nós, por gentileza. Então, essa aí é a planilha do plano de cargos. Vamos só fazer um alerta aqui, professor Eliel, vamos só deixar bem claro para o trabalhador que a primeira coisa que eu tenho que me preocupar é só com a referência. Estão vendo lá que tem 5 colunas, tem 4 colunas. Tem a referência A, tem a referência B, a referência C e a referência D. Neste primeiro enquadramento, todo mundo vai ser reenquadrado na coluna referência A.
Então, não precisa se preocupar com a B, com a C e com a D, porque isso é a progressão horizontal. Eu só vou pular de uma casinha do A para o B quando lá em 2025 eu fizer a progressão, porque ano que vem, 2024, eu apresentei a titulação que vai ser regulamentada em 180 dias, depois que a lei ficar vigente. Então, aquele caso que a gente mostrou lá atrás é uma servente escolar 8 horas, que trabalha 8 horas por dia. Então, vai lá na tabela do 8 horas e daí vão ter os valorzinhos. Por que a gente tem que ir na tabela certa da quantidade de carga horária? Porque se eu for na minha tabela, eu trabalho 8 horas, mas se eu for na tabela de 6 horas, o meu salário vai ficar menor. Porque ele está um salário menor para quem é 6 horas e para quem é 8 horas o salário é maior. É proporcional. É uma proporcionalidade que é feita com base no divisor de carga horária, tá? Então, essa servente escolar, que é 8 horas, e que tem uma referência de biênio de 15%, e que tem um biênio de 15%, ela vai lá na coluninha A. Então, biênio 15%, coluna A, nível 6 ali, ó. Então, o dela vai ser um A6. O A6 dela, por causa do biênio que é 15%, é 1.565,2. Então, ela sai de 1.469 dos bases que ela tem para 1.565 no novo reenquadramento de salário. Fora que ela tem a insalubridade dela, fora que ela tem o complemento que ela tem se ela for merendeira, auxiliar de merendeira vai ter esse complemento também. Então, tudo isso aí ficou de fora. Não está nada somado ali e não perdeu nada. O que vai ter é um acréscimo ali, como o Jackson colocou no exemplo anterior, de R$ 95,00 do que ela ganha hoje para o que ela vai ganhar. Então, esse é o acréscimo que ela vai ter. Então, vamos pensar ali que fosse... Vamos pensar, você consegue fazer a continha ali rápido ali para nós, Jackson? Quanto que representa de percentual esse 95% aí? Só para a gente poder ter uma ideia, para poder falar. É importante colocar, né, Luiz, ali, que naquela tabela que a gente estava mostrando ali, onde está lá o A, o B, o C e o D, veja que na última coluna que está a referência de biênio. Então tem ali na penúltima coluna tempo de serviço e a última coluna vai dar lá a referência do biênio. Então eu vou achar lá a minha porcentagem, quando a gente explicou lá na folha onde está aquela referência, lá 15, que a gente deu o exemplo, e a gente vai lá na última coluna onde está escrito biênio, lá 0%, 3%, e vou achar lá a minha porcentagem. Então esse exemplo é 15%. Aí eu vou correr, né, na linha e vou chegar lá no A, que é onde deu ali o nível 6, que é o 1.565,02, e que deu essa diferença, né, nesse reenquadramento de 6,5%, já que você fez a continha rapidinho aqui, de 6,5% de reajuste para esse servidor que tem, que é isso mesmo, o Jackson colocou que deu mais que a inflação. A inflação hoje está entre 4 e 4,3, não fechou ainda, né, mas está nessa média. Então, e a gente nem sempre consegue, né, a totalidade, às vezes, da inflação. A gente, através de lutas e brigas aqui com o sindicato, a gente acaba conseguindo, às vezes ali 3%, né, 2%, mas, enfim, com o plano esse 6,5, né, Jackson? 6,5 ali, no caso dessa servidora. Quanto mais tempo de biênio a pessoa tiver, né, mais esse aumento, esse, né, reajuste vai ser maior, esse aumento dela. Então pode passar de 6% para 8%, para 10%. Quanto mais tempo de biênio ela tiver, né, mais a porcentagem do reajuste ela vai ter, né, Luiz? Que basicamente é o que acontece hoje. Quem está mais tempo no município pode ver que o biênio é bem maior. Embora o salário base seja a mesma da categoria, o mesmo de inicial que todo mundo, mas o biênio é bem maior, né? Então isso já acontece hoje. Vai acontecer também no plano de cargos. Então esse foi o primeiro exemplo que a gente colocou ali para poder mostrar para todo mundo. E é bom só reforçar, né, Luiz, que a gente está falando só de salário. Sim. Gratificação, como a Luiz já colocou, não estamos falando de gratificação, nem gratificação pessoal, nem gratificação de local de trabalho. Nada. Não soma nada. Isso aí é vale alimentação, nada. Isso aí a gente está falando só de salário mesmo. Quanto a pessoa pega hoje, somando ali o biênio, o complemento, que foi esse caso que a gente deu como exemplo, né? A pessoa pega hoje, e quanto que ela vai pegar com o plano, que nesse caso, que desse exemplo que a gente colocou, ele deu ali 6,5%, um valor ali de R$95. Então é só salário. Lembrando também, pessoal, isso é bem importante falar, porque daí as pessoas a gente também está recebendo uma demanda de mensagens relacionada a
isso. Estão perguntando, mas daí vai mudar a alíquota da FGTS, de imposto de renda? Vai mudar. Então, quanto maior nosso salário for, mais desconto tem. Então, não é uma coisa que o sindicato está colocando, não é uma coisa que um proporcional que a prefeitura coloca. Isso é federal, é lei federal. Tem que descontar o proporcional. Daí, mas quanto é que vai dar o meu então? Depende de cada caso, porque tem que jogar a alíquota, tem que fazer o cálculo bem certinho. Então, assim, entendam, isso que a gente está colocando é salário bruto, é a continha do salário bruto. Quanto que vai ficar líquido? Depois dos descontos do imposto de renda, FGTS, enfim, INSS e tudo mais, isso é secundário e tem que jogar numa tabela bem mais específica, porque vai depender de cada caso, cada alíquota. Mas isso é federal, não tem como fugir. Se eu ganhar 20 mil reais, vai ser descontado enquanto imposto de renda proporcional a 20 mil reais. Se eu ganho 1.500, vai ser descontado proporcional a 1.500. Daí eu vou ter que cair na tabela para ver qual que é o valor de percentual que vai ser descontado. Então isso não é tão simples de fazer também, mas vai ter desconto. Quanto maior o salário, mais desconto tem. E isso não é do sindicato, não é da prefeitura, isso é lei federal, tá?